Graça e paz, família, graça e paz, meu irmão, graça e paz a você, meu querido amigo. Que bom. Hoje, 1º de setembro de 2024, a gente vai dar sequência à nossa caminhada e a sequência daquilo que a gente já vem tratando lá do capítulo 14 de Josué. Hoje a gente vai ver o capítulo 15. E o capítulo 15 a gente vai se basear para termos ali um parâmetro do que falar. No versículo 1, diz o seguinte: e a sorte da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias, caiu para o sul, até o termo de Edom, até o deserto de Zim, até a extremidade da banda do sul. Nós vemos que havia se determinado que na distribuição das terras, nós estamos vendo a distribuição de terras que efetivamente grande parte delas ainda não foram conquistadas, ainda tinha muito trabalho. Nós vimos isso, acho que foi lá no capítulo 13 ou foi capítulo 14, acho que capítulo 13. Capítulo 13 mais especificamente, E havia se determinado então que a distribuição das terras, mesmo aquelas que deveriam ser distribuídas, ou seja, que Josué deveria distribuir por meio já da fé que eles tomariam posse. Eles ainda não estavam, vamos dizer assim, de posse das terras, mas o Senhor já estava dando a certeza para ele que eles seriam dono, e essa fé, já por ordem do Senhor, eles já deveriam distribuir essas terras, e assim foi feito. E uma das regras, e a regra principal para a distribuição dessa terra, haviam duas regras específicas. A primeira regra é que as terras deveriam ser dadas por sorte, ou seja, é como se fosse lançar a sorte quem começaria a receber suas terras primeiro ou não. E o segundo critério é que as terras deveriam ser tomadas como, vamos dizer assim, distribuídas, a quantidade de terras, de acordo com o número de pessoas, com o número de membros daquela tribo. E o interessante é que nesse processo de sorte caiu a primeira tribo a ser, vamos dizer assim, a ser presenteada, foi a tribo de Judá. Eu disse, nossa, a tribo de Judá. E o que é bacana, a tribo de Judá era o quarto filho, quarto filho. O certo era ter caído a Rúben, o primeiro filho. Só que Rúben, houve aquele problema lá que ele se deitou com vamos dizer assim, a concubina do pai dele. Então, já houve esse problema, Ou seja, ele desrespeitou, desonrou o próprio nome do pai. Aí teve Simeão e Levi, que teve aquele caso da filha, da sua irmã, que eles mataram e eles mentiram, eles enganaram, e eles, vamos dizer assim, levaram à morte aquele jovem, que agora eu não lembro o nome. Às vezes, irmãos, são tantos os nomes que a gente acaba se perdendo. Não deveria, mas isso acontece. E mesmo aquele jovem, reparando seu erro, querendo se casar com a irmã de Simeão e Levi, eles mentiram e mataram tanto o pretendente, tanto o pai, quanto vários homens daquela cidade. Então mostraram que são pessoas que não eram confiáveis. Também, nesse aspecto, problemas eles colheram. E aí, no final, Judá, mesmo tendo a questão de Judá lá com a sua nora, mas a Judá coube, por exemplo, esse presente. O que é interessante sobre isso? Quando a gente vai lá no livro de Gênesis, capítulo 49, diz assim, lá no versículo 8, Judá, a ti te louvarão os teus irmãos, a tua mão será sobre o pescoço de seus inimigos, os filhos de teu pai a ti se inclinarão. E lá no 10 ele diz assim, o cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló. A ele se congregarão os povos. Então, o que é aqui? Já em Gênesis, quando Jacó está colocando as bênçãos sobre cada filho, já é determinado aqui em Gênesis que a vontade de Deus é que da tribo de Judá, quando ele fala de Siló, da tribo de Judá, saia Cristo. Saia Cristo, e ele disse que o cetro, o reinado,
não sairia, não se afastaria ali de Judá. Então, isso já mostra para a gente que apesar de haver um sorteio, que a gente chama de lançar em sorte, mas você já está vendo que Deus de fato controla, porque Deus tem controle sobre tudo. Então Judá foi a primeira tribo a receber suas terras. E aí, durante o versículo, os demais, o andar dos versículos, até por exemplo, daí até o 12, ele vai limitando quais seriam os limites da terra, né? Para começar a desenhar, ter um contorno. Afinal de contas, tem todas as outras tribos que também ainda carecerão das terras. E dentro dessa distribuição de terras, a gente volta lá para o capítulo 14, quando Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, recebe terra junto com a tribo de Judá. Mas aí você diria, mas Caleb não era filho de Israel e Judá? Não, ele não era, por quê? Porque, na verdade, o que acontece? Caleb era filho de Quenaz. Quenaz era da tribo de Saul. Quenaz era irmão lá de Jacó, era da linhagem de Saul. Quenaz era da linhagem de Saul. Então, os quenezeus são dessa linhagem. Eles são, vamos dizer assim, são da parte que não são filhos da promessa, né? São filhos de Abraão, mas não é resultado de Isaac. Veja só, não é, vamos dizer assim, não é resultado de Isaac, mas não é o Saul resultado daquilo, porque ele perdeu a sua primogenitude, né? Jacó recebe sua primogenitude, porque Jacó era, vamos dizer assim, o querido de Deus, era o escolhido de Deus. Essas coisas que a gente, só Deus para explicar, meu irmão, só Deus para explicar. A gente lê e às vezes a gente fica inquieto, né, tentando entender uma racionalidade, mas não, as coisas elas têm tanto o lado racional quanto o lado espiritual. Então já havia se definido nisso. Então Jefoné era o quenezeu, e vamos dizer assim, na movimentação do povo de Israel sobre essa terra, eles acabam se incorporando junto ao povo, quando ele sai talvez até lá do Egito, esse povo, eles acabam se incorporando ao povo de Israel e vai vivendo ali no meio deles, ou seja, acaba, vamos dizer assim, fazendo parte deles diretamente. E aí, Caleb é resultado desse aí. Por isso, dentro da tribo de Judá, Caleb, um homem valoroso, um dos principais ali dos espias, daquela história dos espias ali, que é do versículo 13 de Números, eu acho que é lá no capítulo 13 de Números, a história. Aí ele aparece aqui, então, ó, mas a Caleb, versículo 13, capítulo 13 de Números, agora eu estou falando do versículo 13 de Josué 15. Mas a Caleb, filho de Jefoné, deu uma parte no meio dos filhos de Judá, conforme o dito do Senhor a Josué, a saber, a cidade de Arba, pai de Anak, e Hebron. E o que levou Caleb a derrotar os três filhos lá, os Anaquins, né? Ele levou os filhos Anaquim. E o interessante é que nessa distribuição de terra, dali dos três filhos, aí Caleb derrotou os três filhos de Anak, que foi Cesaia, Aimã e Talmai, que eram os gigantes. Então isso mostra. O que eu quero simplificar tudo é o seguinte, é que chega a hora, no meio dessas batalhas, né? Chega a hora que a gente começa, vamos dizer assim, a colher os frutos ou a certeza, começa a ser nos dados a certeza que a gente vai começar a tomar posse. E aqui eles começam a tomar posse. Então, você vai batalhar. E aqui, quando a gente vai ver isso aqui, já tem 45 anos que Caleb está ali nesse processo de luta aí. E o importante que eu vejo nessa passagem, porque aquela passagem ela vai falando muito da distribuição, depois que distribui tudo por todo o povo, por todas as tribos de Judá, e parece que no final ele distribui 115 cidades, e Caleb e tal. E o interessante desse processo, Caleb, ao receber a terra dele, mas ele tem uma filha, e é uma necessidade de se passar, por exemplo, a descendência, de passar o legado da descendência. E essa filha de Caleb, essa filha de Caleb aqui, e disse quem ferir, deixa eu ver, aí ó,
Aí ele, preocupado com isso, então ele é obrigado, ele se vê então na necessidade de entregar a filha dele a alguém que tenha valor, alguém que tenha a possibilidade de, vamos dizer assim, cuidar, de ser um homem valoroso, de ser um homem forte, de ser um homem servidor também. Aí ele vai e diz assim, ó, ele tinha uma filha, né? Ele diz assim, e diz Caleb, quem feria Kiriat, lá no versículo 16, e diz Caleb, quem feria Kiriat Sefer a tomar, ou seja, quem feria Kiriat Sefer e a tomar, que era lá a cidade, e darei a minha filha Axa por mulher. Então, e aí se apresenta um jovem chamado Otiniel, filho de Kenaz também, né? Filho de Kenaz, irmão de Caleb, e este deu-lhe a sua filha Axa por mulher. O interessante desse termo aqui, irmão de Caleb, há passagens bíblicas, outros que entendem que na verdade que eles eram primos, né? Isso aqui são vamos dizer assim, as traduções ou o cuidado, depois que você pode ver que quando a gente olha filho, né, irmão, tio, a gente já olha assim com uma certa estranheza, na verdade. A gente olha com uma certa estranheza porque tem lá as leis de Levítico sobre parentela, que parece que não se encaixa muito bem. Então é muito provável que dentro da tradução isso aqui seja de fato primo, mas não é uma Bíblia só que trata como filho, não. Tem outras que também tratam, né? Irmão, no caso. Tá certo? Então, o que a gente pode concluir disso é que vai chegar a hora de você receber realmente suas bênçãos, que você deve estar preparado, mas mesmo quando você receber suas bênçãos, as lutas, elas ainda estarão lá, né? Porque na verdade o inimigo, ele não deixa de nos atacar, ele não dá guarida, ele não dá paz. O inimigo não dá paz. Quem dá a paz é Cristo, que a própria palavra dele diz assim, eu vos dou a paz, eu lhes dou a minha paz, não a paz que o mundo vos dá. E assim a gente vai vivendo na confiança e esperando o momento da gente poder receber a nossa parte dentro daquilo que a gente trabalha. E aí você, por exemplo, você que prepara a sua vida mesmo secular, do seu trabalho, do seu estudo, dos seus desafios, dos seus projetos, o interessante, o bom disso, é quando você faz tudo isso, mas primeiro você coloca na mão do Senhor. Você não sai para batalhas suas, você deve batalhar naquilo que Deus te direcionar. E aqui, esse povo batalhava por aquilo que Deus direcionava a eles. Afinal, foi tirado lá da terra do Egito para poder tomar posse dessas terras, tá certo? Aqui a gente vai ter diversos capítulos, a gente vai trazer vamos dizer assim, esse recebimento. E por final de tudo, fechando sobre a questão dos desafios que eles permanecem, lá no versículo 63 desse capítulo diz, não puderam, porém, os filhos de Judá expelir os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Assim habitavam os jebuseus com os filhos de Judá em Jerusalém até o dia de hoje. Ou seja, eles recebem as terras, mas olha o desafio aí, ó, os percalços. E esses caras, eles só vão ser expulsos de verdade, só vão ser vencidos de verdade já só na época de Davi. Às vezes a batalha ainda vai se arrastar por longos e longos períodos de nossa vida, tá certo? Mas com o Senhor a vitória, ela é garantida. Que a graça de Deus Pai Todo-Poderoso seja contigo esse domingo maravilhoso. Hoje fizemos o devocional quase 16 horas, mas é assim mesmo. É do jeito que Deus quer e não que nós queremos. Fica na graça de Deus Pai, que Deus te cuide, meu irmão.